Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um Culpa de Sec. Tô aqui com o meu amigo Taleco, como sempre. Fala, Taleco, certinho? Fala, Botino. Na boa, né? Clima de Copa do Mundo. Clima É de Copa isso, do né? Mundo. Clima de Copa do Mundo, verdade. Tiveram jogos bons até agora, hein? Tiveram. Eu tô curioso pra saber como é que anda as bets, né? E os polymarkets aí pra saber das apostas. Mas, cara, os jogos estão bom. Tão bom. Tô ansioso pro jogo do Brasil, né? Acho que vai ser um jogo importante. Pô, você tá gravando aqui, né? Já tiveram 2 jogos, então você tá falando aí do Brasil e Escócia. Escócia, isso aí. É isso. É. Neymar. Todo mundo quer ver o Neymar jogar. Será que ele joga esse? Vai jogar, tem que jogar, né? Tem que jogar, né? Fazer home office não dá. É verdade. Beleza. Bom, lembrar pra todo mundo, né, o que é o Culpa de Sec. Você caiu aqui de paraquedas do podcast. O Culpa de Sec é um podcast sobre segurança e aplicações, IA, nuvem ou qualquer outra coisa que a cibersegurança possa ser culpada, é claro, né? A nossa ideia é compartilhar aprendizados, gerar discussões, reflexões e ideias, sem a intenção de esgotar os temas, ou a gente vai falar um pouquinho de abobrinha também, como você já viu, né? E você que curtiu o episódio aí no final, por favor, deixa aquela estrelinha, aquele joinha, compartilha com os amigos. Se você não gostou, pode fazer o mesmo, a gente agradece mesmo assim. É isso. E isso aí, compartilha com os amiguinhos. Até porque eu acho que você queria compartilhar aí uma notícia interessante, né, sobre o número de plays no Spotify, não é isso, Taleco? Cara, o número de plays tá crescendo bastante. Tá crescendo. Já passou de mais de 1.500 plays só do Spotify, que é o que aparece na plataforma ali pra gente. Legal demais, né? Fora das outras plataformas, do YouTube. Então, a gente nem comemorou, mas a gente completou 1 ano, né? Então, parece mentira, podcast, né? Parece mentira. E começou no dia da mentira. Começou, né? Foi de abril. Eu lembro que a nossa chamada ali no LinkedIn, quando a gente avisou nossos amigos, foi justamente isso, né? Que a gente falou tanto tempo pra fazer o podcast que parecia que era mentira, que a gente tinha finalmente começado. Mas passou voando, hein, Teleco? Pô, passou voando, né? Podcast em português, falando desses temas aí, acho que agrega sempre pra galera, né? Pô. Com certeza. Bom. E lembrando aí, pra quem tá só escutando a gente no Spotify, vai lá na descrição, você vai ver o link pro YouTube, você pode ver a nossa cara linda ali, além de escutar a nossa voz maravilhosa. Ou se você tá no YouTube, mas às vezes você tá aí no trânsito e tal, quer escutar, lembrando que tem aí no Spotify, no Apple Music, e no Apple Podcast, desculpa, e na maioria dos aplicativos de podcast, né, onde você tá escutando os seus, provavelmente você vai achar o nosso. Não tem desculpa por não ouvir. Não tem desculpa. E eu vi uma nota aqui, cara, falando sobre Copa do Mundo Largados e Pelados. O que isso você quer falar, também? Eu sou fã de 2 coisas, ET e Largados e Pelados. Largados e Pelados eu já vi todos, cara, tudo que você imaginar. A competição, a tribo, e agora tá tendo a Copa do Mundo Largados e Pelados. E tu acredita que o Brasil tá lá? E o Brasil tá... mano. Vamos ser penta? Quer dizer, hexa? Cara, a gente quase caiu, o Brasil quase ganhou pra repescagem, mas os caras fizeram lá uma armadilha lá pra pegar uma arapuca vertical na árvore e se classificaram. E agora o próximo desafio era fazer um arco e flecha. O René, os caras manda bem de bushcraft, eu não entendo nada. E o que eu acho sacanagem, o Texas caiu fora, o Texas tá como se fosse um país, tem Estados Unidos, 2 regiões dos Estados Unidos, Austrália e México. Então essa é a competição aí do Largados e Pelados Copa do Mundo. Tá ligado que os texanos aqui falam que o meu país é o Texas, né? Isso é igual os gaúchos. É igual os gaúchos aí. Pois é, são os gaúchos dos Estados Unidos. Comem carne e querem independência. É verdade. Bom, mas então quer dizer que se der tudo errado na Copa do Mundo da FIFA, a gente tem uma chance na Copa do Mundo Largados e Pelados. Isso. Bom demais. Bom saber que a gente tem opções.
Bom, Mas e não tá sozinho, não estamos né? aqui sozinhos, né? Pois é, quem tá no YouTube já viu, né? Quem tá no Spotify, Boa. surpresa, mais um episódio aí que a gente trouxe um convidado. É um cara super especial, a gente vai bater um papo super bacana, mas antes da gente falar aí do tópico, vamos dar as boas-vindas aí ao nosso amigo Jonas Ferreira. Bem-vindo, Jonas. Obrigado. Bom, é sempre bom estar presente no meio de grandes pessoas, grandes profissionais, grandes colegas, principalmente. Acho que, acima de tudo, todos somos colegas, né? O mundo da tecnologia é um mundo de muitos reencontros, tá? Eu lembro muito bem a primeira vez que a gente palestrou junto, né, Thales? Falamos aí É verdade. na empresa exclusiva que eu trabalho, a Asion, tá? E é legal quando a gente fala na parte de segurança. Hoje, tá? Eu lidero uma área que se chama Service Delivery. Então, a gente faz toda a parte de integração de clientes. Também atuo na liderança do time de TAM, tá? E principalmente, tá? Atuo na liderança do time Security Response Team, tá? Que é o time de respostas a incidentes de segurança de todos os nossos clientes hoje, tá? Que da hora. Passamos por poucas e boas, já trocamos figurinhas várias vezes, né? De vários incidentes, inclusive indiquei diversas questões de observabilidade. Vai ser com certeza uma conversa muito legal hoje. Da hora. O mundo é pequeno mesmo. A gente fez o evento lá na Asum, a gente falou de tecnologia, tomou uma cerveja, comeu uma carninha. É isso. E, bom, A o Jonas... conversa de mundo de tecnologia pequeno é muito verdade isso, cara. Porque eu tava aqui pensando, eu trabalhei com Aleco há, sei lá, 10 décadas atrás, parece. Mas aí depois disso, onde eu trabalhei, eu sempre reencontrei alguém que trabalhou comigo em algum lugar e começou a trabalhar comigo de novo. É impressionante, esse mundo realmente muito pequeno. Que bom que a gente revê as mesmas caras aí dos nossos colegas, nossos amigos que a gente vai construir ao longo do tempo, da galera competente. É legal estar nesse mundo. O mercado de tecnologia em si é um ovo, né? E aí começa região, até mesmo fora, assim, ou tu que mora fora, Botinas, acaba tendo cliente no Brasil, cara, vai sempre tendo o giro de cadeira, né, trocando as pessoas. Não, pois é, e é engraçado que trabalhando aqui, eu falei, aqui o mercado é muito maior, né, não vai acontecer isso. Não é porque o mercado brasileiro é menor, não, aqui também acontece, de rever as mesmas pessoas. Inclusive, até gente que você conhece, Taleco, trabalhando comigo já, depois eu te falo. Aí, ó, depois a gente conversa. Show de bola. Bom, a gente vai dar um pulinho aí pro nosso giro de mercado e aí a gente já volta aí com o nosso assunto principal aí, que a gente vai explanar um pouquinho mais sobre o WAF CDN, quem faz o que com o Jonas. Então, vamos lá pro giro de mercado. Vambora, vamos começar falando aqui então do... Opa, perdi aqui a vinheta, desculpa. Começamos falando aqui do Identiverse, que foi um evento que aconteceu lá em Las Vegas semana passada. Eu, por acaso, estava lá. E é interessante que, assim, eu tô acostumado a eventos tipo reInvent, RSA, Black Hat, são eventos gigantes. AWS, então, e RSA nem se fala. E o Identiverse, eu cheguei lá e falei, nossa, evento pequeno, assim, a área de Expo, achei pequena. E estavam me falando que, na verdade, ele dobrou de tamanho desde o ano passado. Caramba. Ou seja, é um evento que está crescendo muito e muito rápido. Muito rápido. Foram 4 dias aí, mais de 250 speakers, dezenas de patrocinadores. A empresa que eu trabalho era uma delas, por isso que eu estava lá. E é impressionante como todo booth que você olhar, né? Todo stand que você olhava, tava lá escrito identidade de agente. Todo mundo super preocupado com como identificar que agentes estão fazendo o quê, que permissões eles têm, como apertar aí os parafusos, dar uma ajustada para que a situação não corra tão solta como tem corrido. Foi legal o evento, eu não tive muita chance de andar muito por lá, eu não consegui assistir nenhuma palestra por
Eu dava lá trabalho, mas foi um evento bem legal. É legal mesmo. Recomendo, pra quem tiver a oportunidade de ir. No Brasil, acho que tem um evento também, acho que é IAM, alguma coisa, E a se não me M-Day, engano. tem sim, cara, É. tem sim. E, inclusive, eu não lembro agora o nome do cara que criou esse evento. Vou até dar um ping nele aí, talvez, pra ele vir aqui falar sobre identidade. Mas ele também já fez uma versão desse evento aqui nos Estados Unidos. Já tá ocorrendo com alguma frequência, acho que na Nossa, que legal. Flórida. Aí tem o Brasil, tem o dia no Brasil e tem um dia aqui nos Estados Unidos, se não me engano, na Flórida. Pô, que da hora. Bem legal. O evento parece ser bem bom. Depois eu boto o link aí pra página. Até veio uma dúvida, como é que o pessoal está trabalhando hoje? Já se faz APIs já focadas em MCP? Se fala primeiro na parte de MCP, na parte de APIs? Como é que o IAM está consumindo exatamente esses recursos que se fala nessas palestras hoje? Ixi, você vai ver de tudo, cara. Eu acho que a maior questão é justamente que, como você falou, né? O MCP, pra quem não sabe, exagerando muito aqui, simplificando muito, o MCP é como se fosse uma API para agentes, vou simplificar dessa forma. Ou seja, é uma forma do agente se comunicar com sua aplicação. E o desafio maior é que tem agentes e agentes. Então eu posso abrir meu Claude aqui e meu chat GPT, ou meu o que for, e colocar ele para trabalhar para mim. Tipo, vai lá e, sei lá, vê meus e-mails, escreve uma mensagem para mim no Slack, o que for, né? Então, aquele agente está assumindo a minha identidade para tomar ação. Isso é uma coisa. Outra coisa são aqueles agentes que estão virando... A gente vê essa... Para mim é uma desculpa, mas enfim, esse motivo frequente por qual pessoas... várias empresas estão fazendo layoff, né? Demitindo em massa porque estão colocando agentes para trabalhar lado ao lado de humanos. Esses workflows que estão sendo automatizados com a gente, eles não estão necessariamente assumindo a identidade de alguém. Eles são eles mesmos, né? Eles não estão só automatizando algo para mim, eles estão trabalhando em função da empresa como se fosse um parceiro meu de trabalho. E aí, que permissões esse cara tem, né? Ele não tem as mesmas que eu, que já tô há anos que a gente sabe como permissionar um acesso que o Rafael tem que ter. Como é que faz do agente? Então acho que o maior desafio está sendo esse aí, né? Entender esse gap entre como autorizar e permissionar um agente versus um humano. Não sei, eu acho que eu não respondi essa pergunta, mas foi o mais perto que eu consegui responder aqui, baseado no que eu vi. Já se fala bastante nisso, né? Não só a parte de mecanismos de autenticação, né? Já se fala quais mecanismos, né? Se fala sobre autenticação, tem várias palestras que falam sobre o conceito de passwordless, né? Então muita coisa está mudando no mercado hoje, né? A gente visualiza muito o que antes para nós a gente estava focando em mitigar, né, os agentes, mitigar ataques focados em agentes. A gente está começando a focar principalmente, né, em impactos, tá? Porque já se fecha pedido inteiro, né, como se via agente, né? Já se faz comparação de produto, tá? Na parte de e-commerce, comparação de comentário, comparação de catálogo de produtos, né, descrição de produtos, etc., tudo via agente. Né? Isso está mudando bastante alguns conceitos, inclusive volumes, né, e funil de vendas, fluxo de trabalho, tudo isso está mudando bastante. Não, com Acho certeza. que o que a gente faz agora, vai fazer ano que vem, cara, ainda vai mudar muito mais. O que já mudou muito, né? Acho que acho que o episódio 5, se eu não me engano, a gente falou sobre AI agêntica. Um monte de coisa que a gente falou lá já tá diferente hoje. Então, não para, né? Não vai parar nunca. E o Jonas falou uma coisa muito interessante, né? Passwordless, né? Que é não usar senha. Muito comum que o pessoal use o MFA, né? Que é aquele botar o códigozinho que você gera no celular. Como é que um agente faz isso, né? Como é que a gente vai olhar o celular e usar o código como segundo fator de autenticação? Então tem muita coisa para se repensar aí na autenticação também, não só na autorização, com certeza.
Bom, Passo de volta pra tua aí, Teleco. Um outro evento que rolou também foi o Dash. O Dash é um evento anual da Datadog, né, que reúne aí clientes, speakers, né, para falar de funcionalidade nova, tendência, as novidades do produto, né, e você pode tirar a certificação lá da Datadog, você pode fazer várias coisas e no Dash foi comentado que foi lançado mais de 100 novas funcionalidades. Então, desde integração com feature de segurança, monitoramento para agentes, né? Olha aí, e até para proteção de ferramentas de proteção de IA. Então, é um evento que tem todo ano. Esse ano foi em Nova York e é bem bacana aí o evento. Bacana. Mas e aí, demais. Botina? Você chegou aí, não, né? Não fui. Eu tava próximo de mudar de casa e daí Entendi. não fui. Saquei. E saindo um pouco aí dos eventos, falando um pouco mais das notícias, saiu semana passada o The Forest Wave Extended Detection and Response Platforms. Ou seja, que a gente já conversou, né, sobre Gartner, sobre Forest Wave, é o Forest Wave de EDR, né, de EDR. É a versão Q2 2026, vale a pena dar uma olhada aí, se jogar no Google. Muita fabricante está fornecendo o reprint, né, o acesso ao report de graça, que normalmente é pago. Então vale a pena dar uma olhada para aqueles que têm interesse, estão estudando aí sobre o mercado de EDR. Mas aí só uns highlights aí do relatório é que estão lá na liderança e, de novo, Thales e eu já conversamos, né, que não é só olhar quem tá mais em cima na direita e tá resolvido, mas o resumo é que Microsoft e CrowdStrike estão ali parecendo como líderes, isolados, né? E outra coisa interessante é que Threat Intelligence foi adicionado como critério obrigatório pela primeira vez ali no report. Então é uma adição legal, né, para pro ambiente de IR. E é interessante que você falou muito ali como o XDR tá virando um substituto do CIEM. Achei curioso isso. Mas que essas plataformas todas estão, acho que fazendo um merge, né? Tá uma coisa virando a outra e vice-versa. Então, Você já falou muito de virar commodity, né? Então, talvez esteja chegando nesse sentido, não sei. Acho que essa discussão do CIEM aí, tá todo mundo querendo abocanhar o dinheiro do log. Tem muito dinheiro, né? Exatamente. Todo mundo quer o dinheiro do log. Então, acho que é isso aí. A gente viu vários players de segurança fazendo aquisição de ferramentas de CIEM, ferramentas de observabilidade, desenvolvendo ferramentas de CIEM, ferramentas de dados, comprando ferramentas de CIEM e gestão de log. Então, essa discussão sempre vai ter. Uns brigando, uns falando que o player foi comprado e vai morrer. O mercado é esse, né? O mercado é esse. Quem se beneficia, acho que de certa forma é o cliente, né? Por conseguir talvez um preço mais agressivo, conseguir um desconto, ver uma consolidação. Enfim, é uma longa discussão isso aí. Com certeza. Mas, falando em logs, temos uma bomba. E aí tem não é a música lá do jeito sexy, é bomba. Ontem eu tava pensando, eu fiquei pensando o que eu ia fazer de piada. Qual era a piada graça. da vez, né? E aí eu fui tirar o carro da garagem. Pronto, essa. Ou seja, passou uma semana pensando como seria a piada. Passei. Eu tava com bastante tempo livre. Claramente. Bom, a gente falou, acho que alguns episódios atrás sobre notícias da RSA, né, que a gente falou da Databricks e o lançamento ali da ferramenta deles de analytics de logs, mas a Databricks fez a aquisição da Panther, né? A Panther é uma ferramenta de CIEM, né, um SOC com AI, e essa aquisição da Panther pela Databricks ajuda a acelerar os clientes a detectar ameaça,
né, seja de forma agêntica ou log, e substituir agentes CIEMs legados, né? Então a gente acabou de falar de CIEM, né? Agora já tem CIEM legado, então isso é bem interessante, né? E o ponto, né, que eu vejo de fazer um CIEM não é você começar a desenvolver um CIEM, né? Você tem integração com vendors, né? Tipo, ter regras de Sim. detecção, e isso foi um dos pontos importantes aí, porque a Panther tem mais de 100 integrações, então com fluxo de trabalho pensando no SOC, com agentes, então isso é um ponto bem interessante aí. Vamos ver como é que vai ser, como é que os vendedores de Databricks vão vender SOC agêntico, então curioso. É isso aí. E a última notícia aqui de hoje, a SailPoint anunciou a intenção de adquirir a Entro, que é uma plataforma de NHI, né? Non-Human Identity, identidades não humanas. Então, Aí, ó. olhando ali a parte de API, Key, Token, Secrets, por aí vai, né? Parece que mais uma aquisição de uma plataforma de NHI. A Asterix tinha sido adquirida pela IBM não tem muito tempo. Tiveram mais umas duas aí que vocês vão lembrar agora. A gente Parece falou. Tá sendo Pois tá sendo um movimento comum aqui, aparentemente, de as empresas sendo adquiridas. Acho que no fim das contas, por mais que NHI seja algo importante, a minha visão é que é muito nicho e ela não sobrevive com aquela visibilidade muito focada na NHI. Ela precisa de ser colocada num escopo maior. Eu acho que é exatamente isso que está acontecendo agora. Eles construíram boas plataformas, estão sendo adquiridos para poder expandir plataformas maiores com essa visibilidade. E faz todo sentido uma empresa que já é de identidade, que é a SailPoint, identidade humana, que está indo para a parte de agente, aproveitar o que já foi construído de uma plataforma de NHI para poder alcançar esse objetivo. E vai ter mais, né? Eu tô para dizer que tem a mesma quantidade de casos de supply chain, são a mesma quantidade de aquisições de empresas de NHI. Então, o que a gente falou esse ano. Cara, é impressionante. Pois é. Tem muito. Eu acho que a última notícia aqui também é que não sei se você estava planejando contar para todo mundo aqui no podcast, mas foi você que invadiu o sistema da Defesa Civil, né, Thales? E mandou uma mensagem falando que os aliens invadiram o mundo, o planeta. E aí, Jonas, o que você acha disso? Eu brinco bastante assim, quando a gente fala assim, das APIs ou como a gente publica, né, as APIs. Tá? Então, muitos sistemas eles são concebidos sem vulnerabilidades, tá? Então, tu aplica, por exemplo, construir toda a minha plataforma seguindo os melhores práticas de segurança. Ok, o WAF, né, o Application Firewall, coloquei regras de segurança na minha aplicação, né? Apliquei um framework seguro, tá? Apliquei o hardening, apliquei diversos mecanismos de segurança e publiquei externamente. Tá? E aí vem aqueles controles que a gente falou tanto, né? Vocês comentaram falando assim, né? Criei um sistema de XDR, criei sistemas de incidentes, né? Criei sistemas de detecção, tá? E é o que eu sempre falo para todas empresas que sofreram um ataque cibernético, tá? O ataque cibernético, tá? Ele sempre é depois do início dele, tá? Um ataque de ransomware, né? Uma API aberta, uma vulnerabilidade. Eu dei uma lida bastante sobre a questão dos alienígenas, do ataque alienígena aqui no Brasil, tá? Então, foram 2 credenciais vazadas, né? De policiais da Polícia Civil, tá? Essa autenticação, ela não estava protegida por um duplo fator de autenticação, né? Não estava protegido por localização geográfica, ou seja, um IP, ou seja, o ataque foi fora do estado desses policiais, tá? E foi, né, acessado externamente por localizações diferentes desses policiais, e aí foram todo acesso de SMS. Tá? O que acontece isso? Tá? Uma autenticação corrompida, os fatores, né, de autenticação não foram mínimos, privilégio não foi aplicado minimamente, tá?
E tudo que poderia te alertar, tá? O teu XDR, o teu CIEM, tá? Os teus logs não identificaram, tá? Esse não é o primeiro nem o último caso que acontece, tá? Então, diversas vezes, a pergunta que eu sempre falo é: quanto tempo demora para identificar uma fraude, tá? Qual sistema teu de XDR, qual sistema de segurança demora para identificar uma fraude, tá? E aquela pessoa vai ao analista, vai colocando ali, clica no log, correlaciona, e aí, o que aconteceu? Não sei. Normalmente é aquela pergunta. Acho que o Thales pode explicar um pouquinho quando ele fala o não sei, e aí, como é que faz, como é que se aplica isso dentro do meu CIEM hoje, tá? Então, a AI, ela vem muito em cima disso, né? Então, como tu alimenta o LLM, tá? E aí, vou aplicar o IA em cima do LLM. Não, tem que criar uma baseline de dados, senão tu só vai gastar token sem parar, né? Então, aplica o LLM, cria uma baseline e aplica IA em cima da tua baseline. Tá? Então, normalmente essa é as lógicas que se aplica principalmente na parte segura. Tá? Então, voltando a essa pergunta, se todas essas ações tivessem sido aplicadas, esse ataque não teria acontecido. Né? Duplo fator de identificação do incidente, né? Correlação dos eventos, alerta no momento, no caso crítico. Tá? Esse mesmo incidente, essas mesmas coisas, a gente vê praticamente é quase o meu dia a dia hoje dentro de Security Response Team. Você comentou até de outro estado, né? Então, detectar possible travel, tem vários mecanismos, né? Mas um amigo meu uma vez usou uma frase que ele era construtor de ponte já feita, né? Depois que vem o problema, já acontece, né? É fácil, mas a gente já falou várias vezes aqui, né? De básico bem feito, né? Cara, várias coisas que você falou, Jonas, tipo, deveria ser o padrão, né? Cara, MFA, ter log, nem tudo tem log, né? Mas esse é o desafio, né? E fazendo um gancho nesse assunto, né, de Alien e do acontecimento, aí depois a gente adiciona também na lista ali dos links. A gente vai bater um papo desmistificando basicamente o WAF e CDN, né? Então, a gente fala muito, o WAF protege a aplicação, a gente comentou desse caso, né? A gente falou de API, mas hoje tem bot, e aí será que existe bot legítimo? O WAF é só um appliance, é nuvem? Como que... Então, a gente vai avançar bastante nesses temas aí. Então, acho que vai ser bem bacana. Então, quer Vai comentar mesmo, alguma coisa, então, Agostinho? alienígenas não invadiram o planeta Terra? Foi mentira, então? Decepção, hein? Essa pergunta fica para outro podcast, né? Vamos ver um pouco do Sérgio, vamos ver um pouco dessa parte. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Só porque Exato. invadiram lá e mandaram essa mensagem quer dizer que não seja verdade. Se a gente falar alguma coisa agora, tudo que libera algum documento, alguma coisa aí, a gente vai acabar com tudo que a gente tá falando, né? Tá certo. Mas olhando o filme de AD, eles estão aqui na Terra já. Então, é isso, fica esperto. Talvez foram eles que invadiram o sistema pra mandar a mensagem. Olha aí, ó. Olha aí. Tava rolando uma live de inteligência limitada sobre isso. Ó, Aí, ó. Batino. Tá vendo? Eu nem assisti, já tô por dentro. Tá viciado. Bom, mas não é só de Alien que a gente vai falar hoje, né? Graças a Deus. Então, Jonas, a gente... eu sei que o Taleco já deu uma... Já pintou aqui um quadro do que a gente vai falar um pouco hoje, mas o principal motivo que você tá aqui hoje, cara, é que, confesso, pra mim é difícil entender onde que entra o WAF, onde que entra a CDN. Eu queria muito sua ajuda pra entender isso, mas eu acho que antes de chegar nisso, vale a pena falar o que é uma CDN, né? Então, pra galera que não conhece o CDN, não conhece o WAF, o que significa uma CDN? Como ela funciona? Por que ela é importante? Então, pode falar de segurança também, mas não só segurança. Por que é uma CDN? Perfeito. O que é a sigla CDN? Também é importante. Tranquilo. Se eu errar essa, daí o
próprio CEO da Amazon vai reclamar pra gente, né? Uma Content Delivery Network, tá? Ela é uma rede principalmente para entrega de conteúdo. Jonas, eu acesso o CDN todos os meus dias, né? Se tu tá conectado à internet, com certeza vai acessar uma CDN, tá? Então, tô acessando Netflix. Netflix tem a sua própria CDN, tá? Onde, por que faz sentido tu aplicar, né? Principalmente uma rede de CDN, tá? Então, nós aqui conectados, nós estamos conectados numa operadora, pode ser uma operadora de rede móvel, usando 5G, né? Pode ser uma rede de fibra, tá? Essa rede de fibra vai estar conectada na operadora, tá? E daí se a gente está falando, eu vou acessar a AWS, vou acessar uma empresa de cloud. Essa operadora vai até, né, a empresa, né, interconexão até a empresa de cloud. Essa empresa de cloud vai acessar, né, o Docker ou, né, o balanceamento e outras coisas até chegar no meu server, tá? Aonde que vai entrar a CDN? Ela vai entrar bem antes disso. Vai entrar onde está a tua operadora. Por quê? Porque ela é uma rede de entrega de conteúdo. Tá? Por que faz sentido eu ter uma CDN? Tá? Uma, para acelerar, então tu viu todos os hooks, todos os pulls que eu tive que dar até chegar na minha cloud. Ou se eu estou numa rede on-premise, é muito mais ainda. Né? Se eu estou numa rede on-premise dentro, vamos dizer que eu estou hoje em Porto Alegre, se chegar em mim, eu tenho que chegar até a rede de Porto Alegre. Né? Não, eu posso chegar em qualquer uma das localizações que vocês estejam, né, interconectados. Tá? E aí eu vou entregar conteúdos como streaming, tá? Vocês não conhecem, por exemplo, eu já acessei a Ásia alguma vez. Se vocês viram os jogos da Copa do Brasil pelo Amazon Prime, vocês acessaram a Ásia. A Asian hoje faz a transmissão dos jogos do Amazon Prime, tá? Da Copa do Brasil. Acessaram e-commerces como Magazine Luiza, Lojas Renner ou bancos como a Caixa, vocês também acessaram a Ásia. A Ásia ela entrega todos esses conteúdos. Mas a gente está falando desde performance, desde segurança, por quê? Para não só entregar a melhor experiência do usuário. Tá? Eu vou entregar toda a lógica de caching, tá? Lógicas da minha própria aplicação dentro da minha CDN, então ela não é só mais, não se fala mais só de caching quando a gente fala de CDN. Caching nada mais é que eu ter uma cópia deste conteúdo diretamente na borda, diretamente na operadora, fisicamente dentro da minha rede, como é que eu poderia dizer, uma rede Unicast, tá? Por que eu falo rede Unicast e não outros tipos de rede que a gente fala, tá? Se tu der um simples comando no www.caixa.gov.br, tu vai ver que tu vai ter um endereço diferente, né? Um DIG ou um PING. Tu está acessando em Porto Alegre, em Curitiba, rede móvel e assim por diante. Por quê? Porque tu está conectando no melhor ponto de presença daquela rede localizada. Tá? Ele sempre vai entregar a melhor performance. Tá? Mas isso envolve segurança também. Quando a gente fala de um ataque de DDoS, tá? Tu vai ser mitigado esse ataque aonde ele está ocorrendo. Isso faz total sentido em segurança. Tá? Jonas, faz sentido eu combater um ataque que está ocorrendo, né, em Países Baixos ou, né, no Ocidente, se eu estou localizado no Brasil? Eu vou mitigar lá. Logo, eu vou entregar a melhor experiência para os meus usuários no Brasil e vou estar trabalhando em rede mitigada no Ocidente e entre outras. O que é uma rede mitigada? Uma rede que está sofrendo ataque de DDoS, onde tu vai simplesmente aplicar desde filtros, né, lógicas, regras, e normalmente uma rede mitigada ela tende, né, a ter um aumento de latência por conta de um ataque. Pense se tu está trabalhando numa rede on-premise, numa rede cloud, vai aplicar toda a mitigação dentro de casa. Isso é árduo, tá? Ela demora em vários impactos, vários controles, e muitas vezes não vai ter rede suficiente para combater ataques. Tá? Por isso que faz total sentido sempre utilizar uma CDN, seja pequena, média e grande empresa. Mas aí quando você fala esse processo de mitigação dentro de casa, eu vou lá e coloco um appliance no meu data center, como que isso funcionaria? Bom, como é que funciona? Eu vou pro Techniquez e vou descendo um pouquinho alguns para ficar fácil, assim, para alguns telespectadores, tá? Quando tu tá dizendo Jonas.com, tá, estou hospedado na rede, eu vou ter um endereço, tá? Uhum. Se eu estou numa rede mitigada, eu estou utilizando um appliance, pode ser qualquer um desses appliances, tá?
eu deixo de divulgar o jonas.com para o meu endereço de cloud, ou meu endereço da rede on-premise, e passo a divulgar o endereço para a rede mitigada. A rede mitigada ela vai filtrar este tráfego e depois vai entregar o tráfego limpo, tá, para o meu data center. Tá? Exatamente essa lógica. Em CDN, toda essa lógica de mitigação acontece na própria CDN. Tá? E ele vai estar, por exemplo, em determinados POPs, em pontos de presença, tá? Pode estar sofrendo ataque e ele vai já fazer essa mitigação de forma automática para ti. Tá? Eu posso derrubar a rede toda de CDN, tu não vai conseguir derrubar a rede toda de CDN, porque tu vai simplesmente tu aplicou um tráfego de 1 peta, mais ou menos, a gente já mitigou o tráfego realmente nesses volumes hoje na Ásia, tá? Até mais que esse, tá? Caramba. Numa rede de fora, e a rede do Brasil está funcionando normalmente. Ou, tá, eu estar chaveando em outros pontos de presença até simplesmente acabar esse ataque, ou simplesmente o dinheiro do atacante acabar. Né? Hoje já se compra diversos ataques da DDoS. Né? Interessante. E como é que ela faz essa mitigação, né? Porque não existe mágica. Como é que consegue segurar um ataque de 1 petabyte sem afetar o cliente A legítimo? gente está falando desde... depende muito do tipo de ataque. Né? Um ataque de sync load é um ataque muito mais focado, né, em camada de rede. Tá? E esses ataques são mitigados de forma totalmente automática pelos algoritmos, tá? Que a Asian tem. Tá? Então eu não preciso ter foco, por exemplo, né, acionar o time de Security Response Team para investigar e bloquear um ataque. A própria infraestrutura da Asian ela já tem que a gente chama do próprio SDN Route, que nós temos, que é um protocolo próprio, identifica e mitiga esse ataque. E simplesmente ele vai distribuir esse ataque para toda a nossa rede, para nós, o ataque de 1 peta, ele vai dividindo. A gente tem mais de 100 POPs hoje, né? Só no Brasil mais de 100, tá? Então a gente vai fazer toda essa mitigação de forma automática, utilização de mitigação e assim por diante, tá? Por isso que quando a gente fala assim, mas eu tenho uma CDN e eu tô focando... tu sempre deve perguntar quantos POPs hoje tu tem. Como é que tá a distribuição da CDN? Então, alguns falam que tem CDN, mas são 2, 3 POPs espalhados no Brasil. Tá? Isso tem impacto em performance gigante. E o que é um POP? Desculpa se você já falou. POP ele vai ser os pontos de presença localizados em cada uma das operadoras, por exemplo. Tá? Vai ter um POP para entrega do tráfego da rede TIM, da Claro, de pequenos provedores. Essa é uma das coisas que a Asian tem bastante. A Asian tá presente em vários pequenos players também. Tá? A rede do Brasil ela é um arranhado. Tá? Então não vai ser desde grandes players integrando, mas pequenos players também. Tá? A rede do Brasil é bem complexa, muitas vezes, de compreender e entender como funciona. Você comentou de pequeno player, eu vejo que é bem regionalizado, né? Lá pro Nordeste é bem comum operadoras locais, Santa Catarina também, enfim, Rio Grande do Sul, cara, o Brasil todo acaba tendo pequeno... Não pequenos, né, mas empresas, né, de provedores de serviço, locais, de internet, locais. Eu lembro quando minha esposa é de Fortaleza, né, e eu lembro que a primeira vez que eu fui lá e eu escutei que a internet era BrisaNet. Eu falei, cara, que nome maneiro. Pode crer. BrisaNet, muito legal. Então, sim, é bem verdade, né? Estando no Rio, não tinha essa visibilidade, né, de que é algo comum de ter esses operadores menores. Faz sentido. E é uma das coisas que às vezes tu percebe, tá? E aí que tu vê, mas qual é a diferença da CDN? Notou que em alguns desses locais, por exemplo, tá na internet e ela é lenta para acessar alguns sites. Tu abre o Netflix, ele é muito rápido, tá? É muito rápido, não trava, trafega super bem, né? Ou tu abre determinados sites, principalmente, né, de padaria, né? Puxando um pouco para Ásia, tu abre alguns sites na Ásia, abre o site da Magazine Luiza, tá rápido, da Madeira, tá rápido. Eu abro um outro site em outro navegador, ou tô abrindo, né, outro streaming, ele é lento, demora. Mas, cara, é a mesma resolução, é tudo igual. Não é tudo igual. Tá? Ela tá logicamente distribuído muito melhor. Interessante. E isso afeta diretamente o negócio, né? Pega uma Black Friday no dia acesso, a hora que um monte de coisa tá todo mundo comprando coisa,
cara, se demora muito, você pode perder uma venda, um cupom pode não funcionar direito, você não conseguir comprar, e aí já perde a venda, né? Deixa de vender. Tava Mas um cliente falando até sobre isso, a experiência tá mudando e cada vez mais, né? A gente tá tô no Instagram aqui. Tô no Instagram ou tô no TikTok. Só fica hoje, tu vê uma apresentação, tu fica arrastando e vai numa propaganda. Vai alguma coisa ali, tu clicou, tem um produto aqui, uma camiseta que eu gostei. Tu clicou, né? E aí às vezes fica demorando pra carregar, ou né, demora pra carregar pela propaganda e tu já passou, tu já tá próximo, assim por diante. Tá muito rápido. O pessoal tá cada vez menos sem paciência também, né? Então, tu não ter essa experiência no teu próprio feeds ali, né? Se demorou para carregar ou tu clicou naquele produto e ele não abriu, tá? Aquela experiência, o cliente ele já desiste e vai para a próxima, tá? Então, muitas vezes as pessoas chegam no site, acessam os sites, tá? E de fato, se não tiverem aquela experiência instantânea, eles desistem, tá? A própria parte de marketing já mudou bastante, né? Não se fala mais aquele marketing de botar nos banners da Globo, do Clique RBS ali, ou de qualquer outro site ali, né? Não, eles já investem no TikTok, no Instagram, em outras coisas. É uma coisa muito rápida já. E a gente falou de CDN e falou de DDoS. Essas ferramentas, esses tipos de produtos, vamos chamar assim, né? De anti-DDoS, CDN, WAF, tu vê que de forma geral eles estão distribuídos sempre em ferramentas diferentes no dia a dia, nos clientes que tu conversa, que tu vê, ou isso por padrão é uma caixinha quando você vai e procura esse tipo de serviço já é padrão, já todo fabricante que vende CDN já tem DDoS, já tem WAF, CDN, o que tu vê na prática? Assim, né? Eu diria que pro cliente, né? Ele sempre pergunta, olha, mitiguei um ataque, qual foi o produto? Não importa. Se foi bot, se foi WAF, se foi DDoS, se for gente, importa o ataque mitigado, tá? Muitas vezes acaba sendo um conjunto de produtos, tá? Em vários players, né? Então, na Asion, tá? Quando tu contrata um produto de segurança, principalmente a parte de firewall, tá? Tu já recebe, né, o DDoS Unlimited, ou seja, DDoS ilimitado, tá? Para sua aplicação, tá? E que a gente chama também de Network Layer Protection, tá? Proteção de rede. Então eu posso fazer desde os bloqueios de IP, GeoIP e rate limits, tá? Quero focar também na minha aplicação, não só no acesso geográfico da aplicação, rate limit, rates, entre outros. Ele pode contratar o produto de Web Application Partner, tá? Então acaba sendo várias soluções. Em outros players são um pouco diferente, né? Mas acabam sendo muito parecido a parte de comercialização. Ou seja, tu contrata pacotes de DDoS para se tornar algo mais atrativo, mas a verdade é que o excedente disso se torna um pagamento muito alto. Muitas vezes, eu tenho o DDoS, mas eu nunca vou utilizar, né? Segurança, ela acaba sendo ou, né, cara, quando tu realmente usa, né? Ou mais cara ainda se tu não usou, né? Então, eu fui atacado e eu não tinha os produtos de segurança. Puxa, tá? Pois é, agora tu investe, né? Então, muitas empresas vêm vindo exatamente isso. Comecei a investir em segurança porque meu concorrente sofreu um ataque e assim por diante, tá? Mas os produtos hoje, eles estão muito... um acaba complementando o outro, tá? Eu tenho um produto de WAF, tenho um produto de Account Takeover só para focar em ato, tem um produto só para focar em bloqueio de cartão de crédito, que a gente tem um parceiro nosso que é a Xur, né, que é um produto de card stream, tá? Então, se tu abrir uma conta na Asian, ela é gratuita, tá? Então vocês podem acessar asian.com, fazer um sign up, tá? E utilizar $300 para uso de todos os produtos Asian. Quero testar WAF, quero testar DDoS, quero testar Storage, quero testar Cache, pode utilizar todos eles. Quero usar o Marketplace e conectar com a minha aplicação, né? Quero conectar com Xur, quero conectar Hardware, quero conectar qualquer outro tipo de empresa hoje onde eu venho a própria function, como se fosse um Lambda. Consegue usar todos esses produtos Asian de forma gratuita. Segurança é igual seguro, né? Você paga
Fica a pé da vida tá pagando porque você nunca usa e dá graças a Deus que você pagou quando precisou, né? É bem parecido. E vou fazer. Por exemplo, na perspectiva do desenvolvedor, acho que a gente já falou algumas vezes sobre RASP, sobre proteção de aplicação. Como que para o desenvolvedor um AF ele é uma coisa transparente? Tipo, ele consegue criar uma regra de proteção para uma aplicação web dele? Tem uma forma de criar, sei lá, regra como código? Como que eu defino lista de aprovado, bloqueado? Como que eu gerencio um falso positivo? Se alguém está fazendo um pen test para proteger para testar a segurança da minha aplicação, isso passa pelo AF, não passa? Como que funciona isso? Perfeito. O AF, tá? O Application Firewall, tá? Ele vai focar principalmente, né, em bloquear, tá? E aí depende de cada modelo, né, do próprio WAF, né? A gente está falando do WAF por assinatura, tá? Eu vou bloquear, tá, os ataques que hoje eu conheço e sou catalogado com eles. O que é um ataque que conheço e sou catalogado, tá? Vamos para um outro tipo de conceito aqui, tá? Eu tô identificando carros passando na rodovia, tá? O policial rodoviário ele vai dizer, olha, eu tenho que parar carros que são suspeitos. Qual é? Não, é um carro da marca Ford, ele tem que ser um azul, é uma caminhonete, o modelo é, sei lá, é uma Ranger e assim por diante, e assim vai indo, tá? Ele vai ter que ter todas as descrições de ataque, tá? Se eu vou para um AF de comportamento, então uma assinatura significa que eu tenho que escrever toda a assinatura desse ataque. O comportamento eu vou acrescentando scoring, tá? E isso que é o interessante para o desenvolvedor, tá? Ele tem que distribuir, né, o que a gente chama de sensibilidade do AF conforme funciona a minha aplicação. Estou programando eu tenho uma API de GraphQL, tá? Ela vai ter comando de injections nela. Você está usando GraphQL, principalmente no board, tá? E aí tu começa a dizer, olha, dentro da minha rota GraphQL, eu vou diminuir a acessibilidade, eu vou desabilitar, tá, os ataques de injection, tá? E assim por diante, tá? O scoring vai funcionar da seguinte maneira. Bom, eu tenho alguns suspeitos. O carro é da cor azul, eu aumento o score, tá? É uma caminhonete, talvez seria uma caminhonete, eu aumento mais tanto de score. E assim vai indo, tá? Então, conforme ele vai avaliando com a acessibilidade funciona, por exemplo, um threshold, tá? O meu threshold é 30, tá? Cada, né, característica daqueles cabos, característica da requisição, ele vai incrementando esse score até efetuar esse, de fato, um bloqueio, tá? Qual que é o ideal? O ideal é sempre usar os dois, tá? Eu utilizo as assinaturas principais que eu conheço, tá? E utilizo o sistema de score conforme minha aplicação funciona, diminuindo o score, né? Principalmente na parte de GraphQL, aumentando o score em outras rotas, né, no meu carrossel, no meu catálogo, né, na minha página de perfil de usuário, tá? Na parte de descrição, tá? E assim eu posso aplicar diversas características dela. E quando tem um AF, eu posso... É claro, né? Defesa em camada, como você mesmo falou, né? Tem vários produtos de segurança, então, obviamente, é algo que faz sentido. Mas o Taleco falou aí do RASP, né? Então, tendo um AF, eu posso abdicar do RASP, eu posso abdicar do meu IPS de rede ou de host, eu posso abdicar de outras camadas que são mais onerosas, talvez, ali que são mais perto da minha aplicação e do host para pegar algo que está a nível de rede ou não? O que acontece, tá? Eles acabam estando em outros caminhos, tá? Não necessariamente. Tu vai aplicando, de fato, quando a gente passa num... como é que eu poderia? Eu tô dentro de um aeroporto, tá?
dentro do aeroporto. Tu não pode entrar com materiais cortantes, tu passa protetor de metal, né? Tu aplica diversos mecanismos de segurança, tá? E Jonas, onde é que entra o RASP? Tá? O RASP, ele vai ser o que tu disse, né? Bom, quando eu entrei dentro do aeroporto, eu tinha um token para entrar nele, tá? Logo, eu estava autenticado. O que garante agora, né? Bom, agora o Jonas tem que entrar num avião, tá? O que garante que o Jonas vai entrar no avião certo? Ou se o Jonas vai se passar por outro usuário para entrar no avião errado, tá? Ou entrar na cabine do piloto, tá? O AF, ele não vai dizer isso, tá? O que vai dizer isso é o RASP. Ou o PI Protect, em alguns casos, que se diz, tá? Então, ele acaba sendo diversos tipos de caminhos aí que tu vai aplicar, tá? E aonde que entra, né, a tua observabilidade e o teu CIEM? O alerta em cada um dos seus mecanismos de segurança. Ó, entrou um alerta no teu AF, tá? Logo, alguém entrou com um objeto cortante, alguém entrou com alguma coisa, tá? Não tem alerta no AF. Então, teoricamente, todos os usuários estão dentro, né, estão legítimos ou não estão com materiais, né, ilícitos. Mas eles acessaram o avião errado ou entraram na cabine do piloto, né, infringindo alguma questão de segurança. Tá? É isso que tu colocar. O que é melhor? O alerta tu tratar o alerta quando aconteceu, né, esse alerta, ou tratar a causa. Ou seja, o avião já caiu. Tá? Ó, o avião caiu, e agora? Né? Se foi. Bom, visto que alguém tinha entrado na cabine do piloto bem antes e teria tomado as ações. E fazendo uma analogia do aeroporto aí, né? Que trabalha com TI, tá sempre viajando. Até com, né, quando o saguão do aeroporto tá cheio, né? Então, pensa que são os bots ali, né? Como que a gente diferencia um bot? Não sei se existe um bot bem e um bot mal que tá ali lá buscando uma página para fazer uma cotação de preço, para copiar essas informações e mandar para um outro, que é uma página de serviço que revende, então, com venda de ticket, venda de produto. Como que um AF consegue diferenciar isso, ou se é o AF que faz isso? Não, perfeito. Se a gente tivesse feito essa pergunta para mim, tá? Se a gente tivesse nesse podcast, né? Vamos botar assim, ó, 3, 4 anos atrás, tá? Eu ia falar as assinaturas. Ou aí, todo Bochino, mundo fala, se nós tivéssemos começado 4 anos atrás. a gente ia falar de fingerprint, tá? Porque é como normalmente os sistemas dos bot managers já estão aplicados, né? Não, qual é o fingerprint que é deste usuário, né? Você tá dentro de autenticação, né? Fingerprint a gente pode falar de CMS, de K4, né, JH, né, J4H, e tipo, vários outros tipos, né, de fingerprints hoje, tá? Só que a gente está falando de que hoje já temos agentes, tá? E o agente, ele já está bem diferente com o comportamento. Não é só clique, né? Não é só a questão do... de fato, a gente tem que olhar, né, pela observabilidade, pela parte de segurança, ele vai alertar se ele respeitou, né, rotas como robots.txt, né, rotas como sitemap, entre outras, né? Ele vai te dar uma noção básica, né? Vai identificar principalmente os principais bots ruins ou os principais bots bons, tá? Mas o ataque está mudando bastante, tá? Eu consigo fazer um script rapidamente com Python usando o Playwright, tá? E fazer toda a navegação do Chrome aqui, normal. E ela vai ter o mesmo fingerprint do Chrome, vai ter as mesmas cifras, a mesma padrão de cifra, tudo igual. Ou seja, eu vou burlar uma cifra, um fingerprint TLS e vou burlar um J4H, tá? Eu posso explicar um pouco ali, mas acho que vamos ficar quase meia hora falando só da parte de fingerprint aí do podcast. Mas para quem quiser se aprofundar, né, essas siglas são bem interessantes para vocês estudarem um pouquinho como é que funciona, né, a parte de como é que faz a handshake, qual é o padrão de cifra e assim por diante, tá? Ela vai te dar um padrão, vai te dar uma parte específica bem importante para tu identificar os bots, tá? Só que já mudou muito, já mudou a causa disso aqui, tá? Então a gente já começa a falar desde que eu tinha começado engraçado que a gente já falou até um pouquinho no início, né? Então a gente vai ter que ter um volume de dados, vai ter que criar uma baseline,
E essa baseline vai identificar alguns comportamentos. Quais são esses comportamentos? Tá? Esse bot, quando ele acessou, tá, no mecanismo do usuário, ele acessou primeiro a home, acessou a página de produtos, tá? E depois encerrou um pedido. Ou esse acesso desses bots, esse mecanismo de ataque dentro da causa, tá? Ele está principalmente fazendo um ataque de brute force. Ou seja, aumentou o número de status 401, aumentou alertas e assim por diante. É essa volta que a gente passa para identificar principalmente os bots ilegítimos e começar a identificar o ataque da causa. Porque qual é o problema dos sistemas de bot hoje, sistemas de CAPTCHA e assim por diante, tá? Ele bloqueia muito mais usuário legítimo do que ilegítimo, tá? Então, é o que eu mais pego exatamente nas funções. E é por isso que quando a gente chega e implanta um sistema, a gente vê, eu tenho machine learning, tenho bot learning, tá? E eu não consigo nunca botar em bloco, tá? Por quê? Porque a gente começa depois, tá, vamos vamos calibrar primeiro os teus ataques. Vamos primeiro ver o teu account takeover, tá? Vamos depois ver o teu web scrapping e assim por diante. Mas, Jonas, web scrapping, como é que está acontecendo na aplicação? Primeiro padrão é o que a tua aplicação começa a te dizer. Tá? Você está respeitando o sitemap, você está pegando versões antigas do teu sitemap e tentando acessar, né? Você está mudando os padrões de URLs e assim por diante. Tá? E aí que a gente começa a identificar a parte comportamental. Tá? Tem um volume grande de pessoas dentro do aeroporto circulando em diversos pontos. Tá? É normal aquela pessoa chegar, tá? Acessar ali a Polícia Civil e da Polícia Civil acessar o elevador e do elevador ir para a parte detector de metais. Por que ela está fazendo isso? Normalmente a pessoa chega, tá? Ela passa, obrigatoriamente quando ela passa ali, né? Sempre vai ter um shopping para alguém que esqueceu pra gente da namorada, dos filhos, assim por diante. Então passa pelo shopping, né? Ali. E tu viu que aquela pessoa passou com a detector metal e não passou pelo shopping. Opa, como é que isso aconteceu? Tá? Então, aí que a gente começa a ver, né? As pessoas não podem ficar teleportando no aeroporto. Não pode ficar acessando só, né? Ela acessa a Polícia Civil, acessa o detector de metais e depois tenta acessar o avião. Fica só fazendo isso aí, tá? E aí tu começa a ver alguns comportamentos específicos, aí tu começa a separar, né? Esses bots ruins. Porque todos os outros, o que são, tá? Muito provavelmente podem ser agentes, pode ser bot bom, né? Pode ser alguém usando o Cloud ou ChatGPT para ficar pesquisando preço, né? E chegar às vezes no teu produto, né? Nos teus comparativos. Tá? Tu comentou um negócio de CAPTCHA. Eu vejo que às vezes eu já vi CAPTCHA, reCAPTCHA e CAPTCHA. Isso tudo é a mesma coisa ou é um plugin que é instalado na página? Como que funciona um CAPTCHA? Ou é um produto? Uhum. Depende muito quando tu instala, né? Tu pode utilizar o próprio reCAPTCHA do Google, né, na sua solução Enterprise, tá? E ele tem algumas questões de Bot Manager. Começa a identificar principalmente esses comportamentos da página, tá? Dele começa a ver o referer que o usuário está acessando, tá? Clique de página, rolagem de página, né? Persistência dos cookies e assim por diante. E aí ele retorna em tela de CAPTCHA, tá? Eu posso aplicar um enforcement desse CAPTCHA e daí ele vai acessar, eu quero aplicar o CAPTCHA em todos os usuários que não forem do Brasil. Na hora de acessar a área de login, eu quero resolver um CAPTCHA, tá? Outros casos, né, ele foca em acessibilidade também. Então a gente tem um caso com a Caixa muito focado na parte de acessibilidade, por essa questão Gov. Tá? Então a gente tem diversas páginas da Caixa que a gente tem que focar não só... E aí é um pouquinho diferente, né? A acessibilidade, ela muda um pouco esses comportamentos, né? Mas a gente tem que focar em páginas focando em acessibilidade por ser do Gov. Tá? Interessante. Eu acho que cada vez não, né? É difícil botar uma aplicação para rodar, né? Não é só publicar. Quando começa a olhar para ataque de fora, a quantidade de possibilidades aí são infinitas, né? A gente conversou sobre isso já, né? Com Vibe Coding, todo mundo escreve uma aplicação, coloca no ar rapidinho. E todo esse resto, né, que a gente tá discutindo aqui. Não é tão simples assim. Eu que diga.
Outra coisa que a gente estava conversando também e que eu queria entender um pouco melhor, qual a diferença de proteger uma aplicação web versus uma API e hoje em dia versus um MCP server, né? Como lidar com essas camadas diferentes aí que serve a aplicação, né? De formas distintas. Feito. Uma aplicação web, tá? Tu vai ter acesso de usuários, tá? Então, vai ser um blog, né? Um e-commerce, né? Uma extranet, tá? Algo do gênero. Então, tu está acostumado a ter cliques, está acostumado a ter interações, está acostumado a ter imagens, né? Ela vai ser páginas muito interativas, tá? Quando a gente está falando de API, a gente está falando B2B, tá? Ou server to server, tá? E MCP AI to server é um pouco mais, ainda mais complicada, porque acaba que tu tem que, se tu fez uma aplicação B2B, basta tu dizer que, qual é o teu token API, tá? Qual é o teu endereço da tua rede, tá? E eu vou aplicar esse mecanismo de autenticação. Eu posso aplicar mais uma segurança além do teu token API? Eu quero fazer uma autenticação também por certificado digital, tá? Que é MTLS, Multiple Client Certificate. Tá? Aplicou, funciona perfeitamente. Tá? MCP, tá? Tu publica, né, o teu formato de desenvolvimento, a tua forma de tu criar aplicações para AI. Tá? Qual é o teu maior problema? Tá? Permissionamento, tá? Ele vai se tornar um caso extremamente crítico, porque vamos dizer que tu pode estar liberando acesso, né, a tuas APIs de back-office, por exemplo. Eu fiz uma API bancária aqui, né, para ficar validando, por exemplo, usuários que estão, né, vamos dizer, eu quero uma API para validar scoring do Serasa, vamos dizer. Tem o CP do Serasa. E liberei para meus usuários. Tá? Daqui a pouco tu acabou liberando teu back-office lá. Tá? E tu vai ter o crédito ou todos os dados vazados de todos os usuários. Tá? E via AI é muito fácil tu fazer um Shadow API, tu fazer um Discover, é muito rápido. Tá? Extremamente rápido. Muito mais rápido quando tu libera uma API. Tá? E aí libera, desenvolve e aí consegue de fato ter esse acesso privilegiado, tá? E tu não consegue aplicar todos os mecanismos de segurança que tu teria nas APIs e MCP, tá? Como mecanismo do fator duplo de autenticação, entre outros. Pode criar, por exemplo, templates para desenvolver, mas não necessariamente que eles sejam totalmente obrigatórios, tá? São bem mais complexos muitas vezes. Eu acho que teve um hype aí, né, não sei se é um hype, mas acho que antes de ter o boom da AI e identidade, se falava muito em Shadow API. Shadow API, Orphan API, tudo, o problema viraram as APIs. Elas sempre existiram, ninguém lembrava delas, daí de repente virou problema. O que tu vê de diferente ou se tem diferença entre uma Orphan API, uma Shadow API, e o que é uma Shadow API? O próprio nome já diz, né? Ela vai ser uma API pública, tá? Que até então era desconhecida, tá? Muitas vezes não aparecia na tua observabilidade, nas tuas regras, tá? Até mesmo nas tuas publicações, tá? Simplesmente foi gerando novas versões. E apareceu lá uma API de back-office que acessava um banco de dados sem autenticação ou com autenticação baixa. Vamos dizer que tinha um banco de dados só com MD5. Então, todos os dados com MD5. Hoje a gente sabe que se tu baixar um banco com MD5, tu consegue quebrar, tá, em questões de horas. Tá? MD5 dependendo do teu poder computacional. Tá? E aí tu baixou uma base inteira de usuários ou uma base inteira de legados dos teus usuários. Jonas, isso é difícil de acontecer. Aconteceu com grandes players, né? Se a gente fazer uma busca rápida, a gente acha, tá? Bases MD5 vazadas,
tá? Com certeza. Então teve um monte isso, e é onde mais aparece. E às vezes essas coisas não aparecem sobre observabilidade, tá? Não aparece, tá? No teu discovery junto com os dados de usuário, tá? Mas aparece quando tu liberou, né? Seja via no teu próprio MCT da tua aplicação, né? Ou quando tu liberou ela pública, né, para os teus usuários. Até então, na minha intranet não acontecia. Liberei para extranet e começou a dar esses problemas. Tá? Então, e aí é que eu volto a dizer, né? Qual é o teu tempo de reação quando o alerta de incidente de segurança ocorre? Tá? Qual o teu tempo de reação numa fraude bancária aconteceu? Tá? Tive um caso com um cliente que ele demorava 8 horas para identificar uma fraude. Tá? A gente começou a automatizar, trabalhar, começamos a ver algumas coisas com... a primeira coisa que eu falei com ele é troca esse CIEM. Né? A primeira coisa que eu falava com ele é assim, quanto tempo demora para o teu CIEM processar todos os teus dados? Né? Olha, até processar meus dados, até jogar para minha triagem, demora 4 horas aqui. Não, vamos começar a fazer uma coisa mais rápida, vamos melhorar isso aqui. Né? E daí a gente começou a identificar fraude em 1 hora. Tá? Na primeira análise eu falei, olha, eu consigo fazer em menos de 15 minutos. Tá? E a gente conseguiu, tá? Com esse cliente bancário. Tá? Identificar fraudes que não só na API de back-office, ele identificou várias fraudes, tá? Mas na identificação do Pix, tá? A gente pegou. Tá? Então, esse foi um caso bem legal. Tá? E a parte que a gente fala bastante sobre Shadow APIs, né? São muitas vezes APIs que tu não descobria, tá? APIs que até então tinha todo mecanismo de segurança, tá? Você descobriu depois que publicou na extranet, descobriu depois de anos que lá estava aberto, ninguém nunca tinha acessado, tá? Então, sempre é bom fazer um discovery, né? Isso que eu ia perguntar, como que eu faço um discover de API? Primeiro tem que olhar teu tráfego orgânico, tá? Então, o primeiro dado é olhar teu tráfego orgânico. O que é teu player de CDN, o que é teu proxy, teu banco de dados, tudo isso daí, né? Identifica, tá? De preferência usar um CIEM depois para correlacionar esses eventos, né? Que daí vai identificar exatamente o que te mostra, o que demonstra, né, em cada um dos teus pontos, né? Mas não só teu tráfego orgânico, mas também, né, de fato, forçar, né, outros discoveries, Pintest, entre outros. Tu tem que fazer essa forçada aí, né, na tua aplicação periodicamente. Até pensando na parte de compliance e outros exigem, né, a questão de Pintest. Mas o tráfego orgânico, ele é muito rico para discovery, muito rico mesmo. Interessante. E o não orgânico, como é que faz? Não orgânico tem que forçar de alguma forma. Seja um pentest, né? Seja para identificar na própria documentação da tua aplicação, tá? Tu pode usar... eu uso... Em alguns casos se usa AI, inclusive, né? Ou seja, publiquei a aplicação, faz um Swagger, né? Documentação em Swagger na tua aplicação, depois faz AI para fazer um discovery. Eu tenho diversos modelos para isso já hoje disponíveis. Legal. Já depois a recomendação de alguns, ele passa o link pra gente, que a gente coloca aqui no rodapé da descrição do podcast para o pessoal acessar depois. Boa. Aí tem diversos aí. Né? Por favor, por favor. Lá atrás você falou sobre a importância da CDN, até não importa o tamanho da empresa, né? Eu não duvido disso. Mas na minha cabeça, e eu confesso que eu nunca pesquisei, tá? Então pode falar de troço sem sentido, que não é assim. Mas na minha cabeça, CDN é algo bem caro. E por quê? Deixa eu explicar por que é bem caro na minha cabeça. Se eu vou lá e compro, eu preciso de um IPS, de um IPS de host, o que for, é algo bem localizado ali na minha aplicação. Eu vou ter um daquilo. Mas quando eu penso CDN, você mesmo falou, né? Você está mitigando o ataque que está acontecendo lá na Cochichina antes de chegar até no Brasil. Então,
é uma estrutura muito grande para suportar uma CDN, né? Não dá para o Rafael Botino aqui começar a CDN amanhã, mas talvez eu consiga começar aqui um software novo, um serviço novo, um site. A CDN de fato é acessível para aqueles que são players menores no mercado, que quer que seja que eles estejam, seja a padaria do Joaquim, ele é algo que seja acessível realmente, a CDN, e é o melhor primeiro passo, né, de tudo que a gente discutiu hoje, realmente começar pela CDN, ou a WAF, ou alguma outra coisa. A CDN ela é mais barata que Cloud, incrível que pareça, tá? Então é mais barato ter uma CDN, muitas vezes até para reduzir, às vezes, teu custo de Cloud. A gente tem diversos clientes que, inclusive, a gente teve um caso que ele falou, olha, eu publicava toda minha aplicação na AWS, tá? E quando eu utilizei a Asion, tá? Eu não só reduzi meu custo em Cloud, tá? Como saiu mais do que de graça minha conta na Asion, tá? Por quê? Porque eu fiz lógica de caching, tá? Eu subi em storage e assim por diante, tá? Construir aplicações, tá? Hoje, tá? Tu pode construir uma aplicação e aí, tá? A gente pode brincar um pouquinho, né? Eu posso subir uma aplicação no Loudable, subir um banco no Supa Database e publicar numa CDN, tá? E aí tu vai olhar quanto é que custa isso. Te garanto, a Asia é mais barata e é mais performática, tá? A gente tá falando aí de $80, tem isso, tá? E tu tem um site rodando em serverless, tá? O que é o software rodando em serverless? Eu não tenho nenhum, né, ALB, ELB, né, nenhum Docker rodando. Não me preocupo com back-end, tá? Eu tenho todo o meu front publicado na borda, na Edge, tá? E aí tu vai ter um front-end em Node.js, por exemplo, né? Todo um blog post. Posso fazer toda a minha entrega de imagens, conteúdo estático no storage Asia, tá? E posso fazer todos os meus usuários diretamente num banco de dados distribuído na borda, tá? Ou utilizando variables, ou utilizando KV, dependendo do tipo de material, conteúdo, forma de acessar. A arquitetura, muitas vezes a parte de modelagem que é importante. Jonas, é um banco de pouca escrita e muita leitura, né? Um Edge SQL é excelente, tá? É um banco, né? Aplicações que tem variáveis que tem muitas mutações, né? Tu pode ir ou para um KV ou para um variables. Qual é a diferença de cada um? Se tem segurança ou não. O KV ele não tem criptografia, é mais para conteúdo, né, público, né? O variables ele vai ter criptografia desses dados, tá? Então tu consegue fazer uma modelagem completa, entrega desse conteúdo, tá? Quanto isso custa, tá? Com DNS, com DDoS, com WAF, tá? Com tudo isso, claro, dependendo da quantidade de tráfego, que tu vai pagar sempre pelo teu tráfego, do tempo de execução, tá? Mas eu diria que tu poderia chegar numa conta de $100, $200, tá? Com toda essa entrega. Qual site hoje, tá? Qual site hoje tu tem toda essa experiência e essa performance, tá? Tu não vai conseguir em nenhum lugar, tá? Local Web hoje, todos os sites, eu falo Tray, Bag, né? Wake, todos entregam com Asia, tá? E eles também têm infraestrutura de cloud. Por que eles usam Asia? Experiência para o usuário, time de redução de custo e assim por diante. Mas aí eu tenho uma pergunta. Ano passado, eu não lembro que mês, teve um vendor que teve um problema, um vendor de WAF CDN que caiu. E aí, o que acontece daí se cai? Primeiro, como que você monitora isso para prevenir? Como que fica pro lado do cliente que o negócio dele ali mais importante, né, tá? Como que previne isso? Como que evita que o cliente perca dinheiro? Tem cada vendor eles tinham algumas arquiteturas diferentes, né? Então a gente fala de alguns vendors que eu tenho a parte CDN, tá? Eu tenho um CloudWAF, tá? E eu tenho um DNS publicado só em um name server, tá? Então tu percebe que esse vendor eles tem vários pontos de falha, tá? A Asia, em cada ponto de presença, ou até mesmo se tu olhar os próprios name servers, né? Cada estrutura acaba sendo totalmente independente, tá? Então cada ponto de presença ela roda inclusive AI, tá?
com presença podem modelos de AI, mas eu tenho esse produto também, tá? Vai ter, vamos dizer, eu tô com algum problema de interconexão entre operadores, tá? Automaticamente ela chaveia para outros e vai chaveando e assim por diante. Então, é comum, né, na rede de internet, tá? Então, tu não vai ter, ela é uma rede preparada para ter alta disponibilidade. Então, eu tive o impacto na console da ASIA, ficou disponível a console da ASIA, tu vê que ela continua entregando, tá? O conteúdo, tá? Porque todos os POPs funcionam de maneira independente. Tá? Outros vendors aí, tá? Eles têm outras características, tá? A AWS, por exemplo, né? A gente sabe que o Lambda ele roda separado da CloudFront, tá? Então, se tiver um problema principalmente em rede de São Paulo, a gente já viu cair Lambda, por exemplo, ficou disponível a parte do Lambda. Para realmente. CloudFront ficou funcionando, o Lambda para. Tá? Então, a gente já viu essas coisas acontecer, depende muito da forma que é a arquitetura, né? A arquitetura ASIA ela é uma arquitetura auto-distribuída por si só. Tá? Então, deu impacto no AF, não vai ter impacto no AF, porque cada POP ele vai rodar toda a tecnologia, o AF, AI e assim por diante. Tá? Então, eu falei no curso da ASIA, mas se vocês olharem todo o nosso catálogo de produto, ele é imenso. Né? Eu consigo, já falei a parte de AI, eu consigo rodar modelo de AI. Tá? Eu quero rodar um modelo de OCR, quero rodar um Mistral, tudo isso eu consigo rodar na borda. Interessante. Rodar na borda. Define essa aí pra gente também, né? Que eu tenho falado muito também de edge computing atualmente, né? Que não era um termo comum no passado. Eu acho que estão relacionados, mas se puder explicar, por favor, Jonas. Significa que eu vou rodar tecnologia sem precisar, né, acrescentar um hope na conexão. O que é um hope? É um salto na minha conexão. Tá? Então, tu percebe, eu vou dar um exemplo aqui. Somos nós três aqui falando em localidades diferentes. Tá? O Thales, ele é o front-end, tá? Ou seja, o Thales ele representa a primeira camada da aplicação, toda a parte da home do site, assim por diante. O Botino, ele é o back-end, vamos dizer que ele tem um Nginx, um Tomcat, um Apache, né? E o Jonas é o banco de dados, tá? Para a gente conseguir entregar a experiência para o usuário, tá? Nós três temos que estar disponível e nós três temos que falar entre nós, tá? Cada conexão entre nós três, vamos dizer que nós estamos muito rápidos, nós temos uma excelente infraestrutura, 200 milissegundos. A gente está falando de 600 milissegundos para cada conexão, tá? Num website, a gente fala que tem page size, lock-in e assim por diante. Esse site, no melhor dos casos, vai demorar 2, 3, 4 segundos para ele abrir, tá? Na borda, tá? Tudo isso que eu tô falando, o Rafael, o Jonas e o Thales, tudo isso roda na borda em 20, 30 milissegundos, porque eu tô falando de conexão com o operador, tá? Aquele site que demora antes 4 segundos, tá? Ele vai carregar em 200 milissegundos, 300 milissegundos. Carrega muito mais rápido. Tá? Essa é a diferença brutal, principalmente quando a gente fala de Content Delivery Network, né? Quando a gente fala de entregar aplicações na borda e assim por diante. Comecem a acrescentar, eu estou na minha Mate Cloud, eu estou na RPA, eu estou usando CDN em outros players, estou usando CloudFront. Começa a colocar, eu vou botar o AF, eu vou botar Lambda, vou colocar isso. Quando tu vê que a conexão do usuário está aumentando. Daí tu foi ver no teu serviço, no teu Pulse, no teu serviço de Run, vai na Trace, etc. E viu que a experiência do usuário começou a aumentar consideravelmente. Começou a decair, começou a piorar a qualidade. É isso que a gente percebe. E não é mais complexo gerenciar isso tudo na borda? Porque você está falando aí de centenas de localidades versus meu único Lambda que está rodando ali em uma região específica? Em algumas questões de arquitetura, ela se torna muito mais complexo, tá? Qual é a parte maior complexidade que a gente vê, principalmente nos clientes, tá? No meu ambiente on-prime, a sessão dos usuários nunca deu problema. Eu botei na borda e comecei a ter conflito de sessão, tá? Por quê? Porque eu estou distribuindo em vários pontos, tá? Vai ser IPs diferentes, vai ser endereços diferentes, vai ser rotas diferentes, assim por diante. Né? Tem um WebSocket, vamos dizer, até algo assim. Então a gente vê que em infraestrutura, em aplicações em monolitos, aplicações legadas, isso se torna bem complexo. Tá? Agora, quando a gente pensa desde o início na arquitetura da aplicação,
para vocês é inteiramente diferente. Publicar uma aplicação em Node, né, utilizar a sessão com KV ou com outro tipo de lógica, tá? Isso se torna até mais simples, bem mais simples em alguns casos. Interessante. Eu lembrei agora aqui das minhas aulas de engenharia de software, né, do The 12 Factor App. Ah, que é pode justamente crer. falando, lembra? Que é justamente falando disso aí do binding, né, do monolito, que é esperado que você sempre vai responder o request do usuário, né, não que ele possa acabar caindo em outra instância daquela aplicação. A gente falou sobre o 12 Factors no episódio com o João Brito. de Kubernetes. Verdade. Vou botar o link aqui pra galera, pra quem perdeu o episódio. Eu não conheci o 12 Factors na aula de engenharia de software, eu conheci num podcast que eu escutei o João falando. Daí eu fui procurar, e aí um dia eu precisei no meu antigo trabalho e eu fui ler um pouco mais sobre. O seu Ari também falava, Grande nem dei Ari. bola quando ele comentou. Então, A lenda. caramba, hein? Cada vez fica mais. Eu conhecia modo de dizer, né? Mas assim, publicar uma aplicação em um serviço, ela não é tão fácil quanto parece, né? Você montar um e-commerce para estar nas melhores práticas, ser performático, integrar, né? Entregar para o usuário final, manter seguro. Não é só o código lá que está sendo escrito lá na IDE que vai para o CI/CD, caramba, é bastante coisa. Bastante camada. Vai muita... E Jonas, tem como... Eu como alguém que desenvolvo para cloud, eu tô sempre usando o CloudFormation, Terraform, né? Eu tô definindo a minha infraestrutura como código. Isso existe quando eu tô falando aqui de CDN e computação na borda? Eu consigo definir essa infraestrutura como código também? É fácil versionar essa infraestrutura ou não? É fácil, tá? A Asium, ela tem integração com GitHub Actions, por exemplo, tá? Nessa lógica, né? Também tem outros players que têm lógicas bem parecidas, a Vercel, tá? O Cloudflare com os Cloudlets também, tá? Ela muda um pouco, principalmente assim, tu tá acostumado a ter um server, tá? A ter algo mais stateless, né? Quando a gente muda para serverless, né? As próprias libs começam a mudar um pouquinho, tá? Na hora que tu começa a programar, tá? Qual é a diferença, tá, disso? Para pessoal mais old school é a mesma coisa que o cara que começa sempre programando em JavaScript, agora com programar em TypeScript, tá? O cara enlouquece, mas se ele olha bem é parecido com C, então ele mais ou menos vai seguindo na linha e vai programando e se acha depois, tá? Mas muda um pouquinho a tua lógica ali das libs ali do que utilizar, tá? Mas no geral, tá? Eu ia dizer que dá pra seguir sem muita, né, sem muita diferença assim, em alguns pontos. Eu até palestrei, já estive em alguns eventos do Evandro, do Sem Servidor, tá? Pode E crer. ele fala bastante, né, sobre isso. Ele tem vários eventos, várias etapas ali de vida dele também, né, que ele teve, né, ele como empresário, né? Então é bem interessante ali a lógica. Então tu esquece a tua ideia do Kubernetes, tá? É como se tivesse tudo que tu programasse fosse um Lambda, né? Então, poxa, mas como é que se torna isso? Ele vai morrer, minha aplicação ela vai morrer, eu vou executar uma coisa, ela vai morrer, e depois como é que eu volto ela? Vai ter que começar a salvar dados em memória, ter um KV Store e assim por diante. Então ela muda um pouquinho lógico, mas se tu programar ela desde o início, utilizar a tua lib correta, ela vai assim, sem muita curva. A gente tem um cliente que hoje ele roda também na borda, que é Madeira, tá? Madeira, se acessarem o site da Madeira, tu vê que é extremamente rápido. É tudo na borda.
tudo que tá rodando na borda. Até o processamento de imagem dele é totalmente na borda. Tinha blindagem, recortentes, tudo que eu ali, né? Isso é bem legal essa lógica aí. Da hora. Bacana. Testei aqui, é rápido mesmo. E pra gente ir caminhando aí pro fechamento, o que, na tua opinião, toda empresa deveria revisar hoje? Alguém que já tem um e-commerce, que já tem serviço publicado ou que está pensando em disponibilizar mais serviços, o que você acha que é importante aí para as empresas pensarem nisso? Vamos lá, tá? Pensando principalmente, e aí eu falo, né, para todo mundo todo mundo deveria pensar nisso daí, até aqueles que não são de segurança, né? Porque eles começam a pensar em algumas coisas que é do seu dia a dia, né? E começa a dar um estalo, começa a dar alguma... Todo mundo tem que pensar em segurança, e isso a gente fala até quando a gente sai na rua, tá? E a pergunta que eu faço, se tu fosse CISO por um dia, qual seria a primeira coisa que tu ia revisar na empresa? Tá? Então, quais são as 7 coisas mais importantes, né, que tu deveria aplicar, tá? Então, tudo hoje que rola na tua aplicação ainda está catalogado. Todas as APIs expostas são conhecidas, tá? E aí a gente fala da parte de segurança, o privilégio mínimo, tá? Todos os acessos admins, eles têm duplo fator de autenticação, tá? Quem publica, eu não vou publicar isso para o pessoal que comenta no meu blog post, mas o pessoal que publica a notícia, todos têm duplo fator de autenticação. Se tivesse duplo fator de autenticação, né, os alienígenas teriam invadido o Brasil, né? Então a gente começa a pensar em algumas coisas do tipo assim, ó, e vem de volta para a pergunta. Se eu fosse CISO por um dia, qual é a primeira coisa que eu faria? Né? Dentro do meu dia a dia, dentro da minha, digamos, do meu quadrado aqui. Se tu falar isso para um desenvolvedor, ele vai dizer uma coisa. Se tu falar isso com um analista de infraestrutura, ele vai falar outra coisa. E aí tu começa a ver de quais controles tu não tem hoje. O que tu não tá revisando. Tá? E tu vai dizer que um vai falar aquilo ali, cara, eu nunca testarei um backup na minha vida. Eu nem sei se ele funciona. E ele começa a falar algumas coisas que são bem interessantes. E eu gosto de fazer esse exercício, né, em muitos clientes que eu visito, tá? E às vezes eu faço, inclusive, essa pergunta, tá? Tu tá ocupando hoje aqui, ó, tu tá naquela cadeira lá, ó. O que tu faria se tu fizesse lá? Né? E às vezes eu falo isso pro meu time mesmo, né? E eu gosto de fazer esse exercício numa plane. Faço isso pra cada um. Ó, se estivesse hoje no meu lugar, o que tu faria diferente na plane? Tá? E tu vê respostas extremamente sinceras, conversas bem legais, essas trocas, né? E eu gosto de falar isso, todo gestor deveria fazer isso com seu time, né? Todo C-level deveria fazer isso com seus analistas, com seus gestores, porque tu vai ter opiniões sinceras e revisões extremamente sinceras. Eu tive a impressão de, como tu falou, eu achei que eu tinha visto algum filme, uma coisa assim, mas não, acho que não, acho que viajei aí. Mas cada um vai. Mas acho que é relacionado a de fazer no meu lugar, né? Cada um vai pensar sempre na sua dor, né? O cara que conhece mais de rede, cara, vai querer trocar o switch. O cara que todo dia passa na catraca e não funciona, cara, vai querer trocar a catraca. É bem interessante. É uma boa pergunta. E às vezes tu vai dizer que aconteceu assim, olha, aconteceu um incidente na empresa, alguém não autorizado entrou. Foi justo o dia que a catraca deixou de funcionar. Onde que eu vi que não tinha log da catraca? Privilegiado, alguém tinha informação. Incidente não começa quando o sistema para. O ataque de ransomware não começa depois que os dados foram criptografados. Tá? Então essa é uma questão de que o que tem que fazer. Tá? Eu acho que as perguntas sinceras, sempre, para a empresa. Se tu tivesse uma empresa hoje, eu faria sempre essas perguntas sinceras, como eu faço hoje com o time, tá? Mas tu tem que sempre estar de olho no que acontece em observabilidade, teus alertas, assim por diante, tá? E assim que muitas vezes a gente trabalha com AI, né, voltado para segurança, né?
Então, tudo que a gente aprende, a gente joga para uma LLM chega e joga para uma baseline de dados, ele começa a trabalhar com AI, que daí tu identifica exatamente os padrões, diferenças, né? Isso que a gente trabalha hoje com esse kit de resposta em dados, a gente já trabalha já hoje com isso. Tanto que muitos acionamentos do time de SRT ocorrem via AI. E ele mesmo já faz bloqueio, isso é uma alerta, a gente revisa, funcionou, beleza. Né? Outros, a gente vai lá, trabalha, investiga e cria uma nova baseline. Da hora demais. Eu acho que a gente sempre fala, não em todos os episódios, né, mas se todo mundo fizer o básico bem feito, acho que ia reduzir cada vez mais a quantidade de problemas. Segundo fator de Inventário. autenticação é tão básico, resolveria tanto problema. Mas Limpeza do usuário, né? Na tua empresa, os acessos admins foram revogados depois que o pessoal saiu, trocaram os tokens de APIs, né? Então a senha tá toda no Vault, tá? Tá tudo no Vault. Tá, e qual foi a última vez que tu renovou a API do Vault? Nunca renovei. Padrão. Padrão. Inclusive isso de revogar acesso de quem não tá mais na empresa. Nossa, isso todo mundo. O pessoal deixar pra trás. Já presenciei alguns strikes aí de funcionário que saiu, né, e Magoado. deu... tava magoado e deixou totalmente disponível a empresa. Totalmente. Exato. Às vezes teu maior, né, teu maior perigo é estar dentro de casa. Então, isso é importante também. se fala muito em onboarding, né? Mas o offboarding, que é quando o cara tá saindo. É isso mesmo, Teleco. Você que tá passando por onboarding aí agora, daqui a 2 semanas a gente conversa. Tu vai me falar quanto tempo demorou pra você ter acesso a cada coisa que você precisa e tal, quantas pessoas você teve que incomodar. Então pensa que isso tudo é manual, cada pessoa tá fazendo, dando um jeitinho pra você aqui, outro ali, te ajudando ali, blá blá. Quem que tá mantendo a lista de tudo que foi dado acesso pro Thales pro dia que ele sair e ir lá revogar? Eu lembro quando eu trabalhava no suporte de TI e geralmente os gerentes mandavam embora as pessoas sem falar com o TI antes. E aí mandava o cara embora, ia lá, pagava todos os documentos, o cara tava no computador dele, no sistema de arquivos compartilhados ainda a gente não tinha, então ficava tudo local, backup era tudo muito manual, o cara ia lá, pagava tudo, apagava os e-mails, arquivo PST, deletava, PST não, era PST dos Outlook, sumia e se foi. E aí, depois ficar recuperando essas coisas, cara, a vida tá boa hoje do cara do suporte, já foi muito pior, Botino. Foi muito pior. Né? Eu acredito. Quem nunca recuperou bancos de dados e caixa corrompida? Calibrou Spam Assassin, meu Deus. Nem fale, tem favor disso. Tudo que funcionava. Não sinto falta dessa época. Minha barba branca já diz. Não sinto mesmo. Tá louco, hoje tá muito fácil. Nossa, existia uma coisa que era Telecom, a gente tinha que programar a URA e os ramais de cada um. Eu nunca fui bom nisso. Eu sempre errava. Sempre botava o telefone tocando no lugar errado, botava a URA pro outro lugar. Nunca fui bom naquele negócio. URA é aquele negócio de poder botar 1 vai pro menu tal, 3 vai pro não sei aonde, né? Não era isso? E tinha uma época que era comum as empresas terem centrais telefônicas. Sim. Né? Eu tô ficando velho, hein? Olha que eu tenho só 34, e eu mexi nisso. Né? Tinha que programar, toda a parte central do telefone tinha que configurar os ramais de cada um dos funcionários, né? Tinha grupos, né? Se tocasse tantas vezes num ia para outro, tinha que programar a URA para algumas, né? Aquilo ali lembro que fiz isso também uma vez. Caos. E eu nunca fui bom naquilo. Eu, sinceramente, nunca fui bom. E e-mail eu tenho uma experiência, eu migrei uma caixa inteira de uma empresa
né? Saiu do Postfix para Zimbra. Migrei toda a caixa na A mão. versão paga ou versão community do Zimbra? A community, aquela que tinha que reiniciar uma vez por semana, tinha que reiniciar o Postfix, o Zimbra inteiro, né? E daí eu programei na mão o Zimbra eu separei o serviço do Postfix e o serviço do Zimbra. Então eu reiniciava o Zimbra, mas o Post ficava funcionando ainda. Pra não precisar, não dava problema, tinha que separar isso. Tá? E daí eu migrei toda essa caixa aí e deu problema só numa caixa de e-mail. Do vice-presidente da empresa. Não, vice-presidente. Claro que foi. Claro que foi. E eu só descobri um dia depois. Ixi. Tá louco. É sempre assim, né? Sempre dá problema logo com aquela pessoa que não pode dar de jeito nenhum. Exatamente. Sempre. Bons tempos. Faz tempo. Por isso que nós, por mais de alguns anos, a gente pega qualquer log, qualquer coisa que vem, a gente sabe onde é que tá o problema, onde é que aconteceu, porque a gente já debugou tanta coisa aí. Deu problema no log. Deixa eu ver o log. Deixa eu mostrar isso daqui que é. Nunca programei. Com certeza. Deixa eu ver o Node. Nunca programei Node. Vamos lá. Eu descobro. TypeScript, mesma coisa. Sim, é isso muito aí. Bom. Cobrimos tudo, Taleco, que a gente queria conversar? Cobrimos. Acho que daria mais uns 3 episódios tranquilos. Fácil. Mas tudo que é bom chega ao fim, né? É isso. Exato. Falar causas de SEC, a gente também tem vários, assim, né? Com certeza. Aliás, se você compartilhar alguma história aí de culpa de SEC, né? Onde foram em cima da segurança, botando a culpa na segurança, mas às vezes nem foi. Se quiser compartilhar se algum caos, alguma história, fica à vontade. Eu tive alguns e todos eram a mesma causa, tá? Isso acontecia muito. Hoje melhorou bastante as APIs, principalmente quando a gente paga de modelo, né? Usei, principalmente quando tinha, né? Isso vai em casa, tanto para back-office, quando aquele cliente que programava antes tinha um site em Magento, em versões mais antigas, né? Do Magento, hoje não acontece mais, né? Tu publicava, agora eu vou criar uma versão mobile do meu site, né? Ou simplesmente eu publiquei e fui para outra versão, tá? Ele acabava utilizando assim, como é que tu autenticava? Eu tinha um token API que eu jogava pro meu aplicativo mobile, né? Na hora de gerar meu app, e ali ele tinha autenticação de usuário e senha, né? Acessava o meu banco de dados e eu dava permissão para esse usuário conectar, né? Qual muitas vezes é o problema, né? Tu acertava, exatamente, o mecanismo de identificação do usuário, tu acertava, poderia ter o duplo fator de identificação, etc. Mas o usuário, depois de autenticado, eles compartilhavam o mesmo token de acesso, tá? E por incrível que pareça, tá? Não é uma, não é duas, e ainda tem muitas APIs no mercado, tá? Assim, depois de autenticado, o token API ele é compartilhado com todos os usuários. O que tu consegue fazer, né? Tu consegue simplesmente pegar um burp, fazer um intruder, né, daquela request, depois faz um repeater, tá? Então tu tem o intruder da request, faz um repeater pro ID do usuário, tá? Mas o ID de usuário ele e muitos deles acabam sendo assim, o ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, consegue enumerar muito mais fácil, outros são aleatórios, mas também é só tu adivinhar a aleatoriedade, não é nada tão complexo de também fazer, né? E tu tem uma enumeração inteira da base de usuários, dos cupons, né, de acessos e assim por diante. Então, da culpa de SEC é como o teu AF não pegou isso, né? Como o teu Action não pegou isso? E, puxa, mas como é que é um comportamento padrão da tua aplicação? Ele acessou os acessos corretamente. Ele, apesar de botar um rate limit aqui, ele ficou dias enumerando, né? E teve alerta, teve rate limit, teve status 429, que tinha many requests, mas não alertou CA, não alertou nada, né? E aí, não, a culpa era do ar, a culpa da API Protect, a culpa de várias coisas aqui de mecanismo, mas ninguém falou que foi desenvolvido dessa maneira, tá? Então, por incrível que pareça, tem muita gente que desenvolve dessa forma, né? Você tá doido falar que a culpa é de dev? Nunca é de dev, é de SEC.
O culpado é sempre segurança. Normalmente é. Eu sempre lembro, assim, ó, na hora de dar o troféu, parabéns pro time de dev que entregou um projeto, né? E aqui, poxa, pessoal de infraestrutura, o Wi-Fi não tá funcionando. Ô, pessoal de sec, não... Pô, revogaram meu acesso, minha senha expirou. Poxa, que droga, eu tenho que ficar trocando minha senha cada quarto, eu tenho que trocar minha senha, poxa. Exatamente isso. Então, tem diversos casos. Eu acho que esse da questões do token API compartilhado é o que foi... É o que eu mais lembro, assim. E eu já fiz essa apresentação... acho que o Thales lembra daquela apresentação, acho que estava, né? Quando eu fiz aquela apresentação mostrando exatamente o ataque de enumeração. E eu tinha feito um bloqueio na Ásia, na hora que a gente chama de Request Variation Controller, né? Que a gente ficava bloqueando essa troca de IDs na Ásia. Então, ele não deixava aceitar essa troca, essa lógica na Ásia, né? E por incrível que pareça, ainda é um ataque, ainda é uma apresentação que o pessoal ainda acha, né, que ela é muito nova. Mas esse ataque de enumeração ele é muito antigo e o pessoal continua errando, continua cometendo essas mesmas gafes aí. Agora, desenvolvendo às vezes aplicações em AI, se tu não ajusta o teu prompt, ele bota muita vulnerabilidade. Né? Eu diria que a modelagem ela deixou de ser mais tão importante quanto o prompt. O prompt é mais importante ainda. Como é que é o prompt o prompt daquele cara famoso lá? Use sua mente poderosa. Como é que é o que o cara fez? Mega Brain, use o Mega Brain. Vocês não estão ligados no influenciador tem um... cara, vocês não acompanham a internet. Tem um cara aí que é o melhor de todos, cara. Não, é que eu tava com tempo, entendeu? Eu tava com tempo livre, tava um dia de férias aí. Mas tem um influenciador aí que ele vende curso, ele foi escrever um prompt ao vivo e ele usou o Mega Brain, use o Mega Brain. E quando o Jonas começou a falar de escrever prompt, eu me lembrei do Mega Brain do cara, de usar o Mega Brain durante a escrita do prompt. Mas tá lá no canal do Mano Davin lá, ele tem um corte falando debochando do cara do Mega Brain lá. Nessa questão de prompt, de criar, eu comecei a... Na versão anterior do ChatGPT, tu conseguia burlar um pouco mais, né? Nessa nova eu não consegui ainda trazer muito exemplo aí de ataques, né? E coisa. Mas eu lembro que eu tava estudando o Hansper, né? E comecei a ajustar. E daí eu comecei a criar o meu prompt para estudar o Hansper e comecei, vamos criar exemplos e tal. E no final de tudo meu Deus, o que eu fiz, cara? Esse código aqui não pode ficar para fora. Não, gente. Na época, eu nem usei o GPT, eu usei o DeepSeek na época para gerar o código e ele gerava bastante exemplos assim, de ataques e alguns até bem perigosos. Né? Exemplos que um ScriptKit conseguia fazer um ataque extremamente complexo, não só na parte de ransomware, mas na parte de discovery, né? E que poucos WAFs de mercados pegariam. Acho que... Não lembro, acho que a gente comentou um episódio falando um pouco sobre... Hoje tá mais restrito, mas se tu for indo aos pouquinhos, assim, pedindo para ir modificando o código, fazendo alguns ajustes, acho que dá para escrever uma ferramenta mais ofensiva e deixar mais vulnerável aí. Nas versões anteriores dava para gerar bastante coisa, até um ransomware completo daí. Conseguia. Agora eu confesso que eu não consegui mais. Não testei também, né? Mas eu lembro que algumas coisas de ataques ofensivos que eu tava testando, principalmente para validar, né, assinaturas de WAF, validar, né, novos produtos, né? Uhum. Porque a gente tem hoje na área diversos produtos, testamos assinatura, testamos volumes de ataques, né? Testamos proteções, né? Qual é a melhor forma de testar que a proteção tá funcionando? Atacando ela, né? Então a gente fez algumas brincadeiras, mas hoje não tá mais tão permissivo para isso. Mas tem muito modelo open source aí que são mais flexíveis para esse tipo de trabalho. Bastante.
Vamos ver o Fable 5 aí também, né? Isso vai ser isso tudo. Ah, Ou é. Mitos, né? Mitos barra Fable. Só achei que ele. Claro, tem que ajustar bastante o prompt, mas ele é uma cachoeira, né, no consumo de APIs dele, né? Sim. E de API pra tokens. caramba. Token, perdão. Eu não tô tanto API, é token. Consome token pra caramba. Boa. Era isso. Ô, Jonas. Aí, Brigadão. Valeu aí pelo seu tempo, disponibilidade aí pra Sim. tá trocando essa ideia com a gente. E deixar aberto aí, Jonas, se você quiser aproveitar esse momento aí pro jabá pessoal, jabá da empresa, quiser falar de alguma coisa acontecendo, onde o pessoal pode te encontrar, seja no LinkedIn, seja algum evento que você Boa. vá palestrar. Esse momento é teu aí, faz aí teu jabá. Não, perfeito. Bom, acho que vocês podem me seguir no LinkedIn, tá? Procurem Jonas Ferreira, tá? Procurem também, sigam a Asian nas redes sociais, tá? Você sempre publica matérias bem legais nos blog posts, tá? Publicamos seus produtos. Fiquem à vontade também, né? Aí falando um pouco da empresa, eu quero testar um pouquinho como é que é o produto WAP, como é o produto CDN, tenho vontade de criar sua conta na Asian, tá? E testar todos os nossos produtos, né? Implantar até mesmo nas suas aplicações ou criar aplicações ali na nossa plataforma, para ter certeza que vai impressionar, tá? E sempre eu sou sempre disponível para conversar. Então, me manda uma mensagem no Instagram, me manda uma mensagem no LinkedIn, me encontra para tomar um café, tenho o prazer aí de receber. Show de bola. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez aí por aceitar o convite, Jonas. Foi um prazer tê-lo aqui, foi um prazer discutir CDN, WAF, alienígenas. Foi um papo muito bom, valeu. Bots. Bom, quem ficou até agora, né, ou a galera também que escuta por partes aí, né, deixa seu comentário, deixa seu like, compartilha aí com seus amigos, seus inimigos, seus agentes de AI próximos e é isso, né? A culpa é de SEC, responsabilidade de todos, até dos agentes. Valeu, falou pessoal, abraço, tchau, tchau. Valeu, pessoal. Valeu.